Gente, o mundo está louco. A terra onde a gente habita, o país onde a gente sobrevive, está de ponta cabeça. A gente não está entendendo nada. Tem uma moto passando querendo atrapalhar o nosso vídeo, mas eu não vou deixar isso interromper. Sabe por quê? Porque é necessário falar sobre isso. É necessário a gente falar sobre isso. Freud, se ele estivesse observando tudo isso que estivesse acontecendo, ele ia chamar de histeria coletiva. Ele ia dizer, essas pessoas estão histéricas. A histeria para ele são pessoas desequilibradas. E o que é o desequilíbrio? De onde vem o desequilíbrio? O que significa esse desequilíbrio? Muita coisa. Eu quero te convidar nesse vídeo a sentar aqui comigo no divã e a gente poder refletir um pouco sobre essa histeria coletiva que as pessoas estão vivendo. Falar sobre essa histeria no nosso país ela é muito complexa, né? Porque a gente está falando de desigualdade social, a gente está falando de desigualdade de informações, de cultura, onde a fake news acaba sendo mais importante do que as emissoras tradicionais que passam informações concretas, científicas, com dados. É difícil a gente analisar tudo isso. Eu ando muito angustiado com tudo isso, né? Eu que gosto de analisar o comportamento humano, então quando eu observo, assisto os jornais, as redes sociais, falo com parentes, falo com os amigos, eu fico assim um pouco chocado. Existe um julgamento muito forte das pessoas em achismo, em achar, em como se a opinião dela, a forma que ela fosse conduzir aquilo, fosse trazer algum benefício. E traz algum benefício? E quando a gente fala de julgamento, a gente pode trazer dois pilares de compreensão e empatia. Então, quando a pessoa ela fala, a gente precisa primeiro tentar compreender por quais razões ela tem aquele discurso, aquela opinião, aquele comportamento, aquela ação. E a empatia é em aceitar que aquela pessoa ela tem aquele comportamento, aquela ação, aquele pensamento. Mas existem coisas que vai contra a nossa compreensão de indivíduo, né? Daquilo que nós se tornamos como indivíduo, com as nossas experiências, culturas, vivências, etc. Então olhar para o outro, ele é raso, porque às vezes nem o próprio ser humano se conhece para ele dizer com tanta boa vontade sobre aquilo que ele acha que é o certo ou o errado. E isso me angustia, porque eu vejo o mundo de ponta cabeça e observo que as pessoas elas estão dando soco em ponta de faca. Então, da onde vem o desequilíbrio? O que é o desequilíbrio? A gente observa por várias vertentes, né? O equilíbrio ele é a parte de tudo. Desde a religião mais antiga da China, o equilíbrio ele é a razão de tudo. Existem dois polos, né? Duas vertentes, o negativo, o positivo, o bem, o mal, o pesado, o leve, o doce, o salgado, a direita, a esquerda, a tristeza, a felicidade. Até quando a gente analisa as nossas emoções, a gente observa que existem dois lados. E a gente percebe que esses lados, quando está muito ao extremo, prejudica. Quando está muito pesado, o fardo é pesado. Quando está muito leve é porque tem pouco. A gente tem que ter em mente que a gente precisa encontrar esse equilíbrio desses dois polos. Muita felicidade pode ser um problema, muita tristeza pode ser problema. Ser muita direita é um problema, ser extrema esquerda também é um grande problema. Ou seja, tudo que está no extremo, tudo que é demais, é ruim, é pesado e prejudica. Maior razão de vida é manter esse equilíbrio. O equilíbrio emocional, o equilíbrio financeiro, o equilíbrio familiar, o equilíbrio dos serviços domésticos, o equilíbrio da empresa, o equilíbrio econômico. Tudo precisa ter um equilíbrio, tudo precisa andar em equilíbrio. Então, quando a gente parte desse princípio de que tudo precisa estar equilibrado, a gente vê a outra vertente de que tudo que está no extremo pode prejudicar. É automático. Não existe nada que seja ao extremo
que não prejudique. Pode não prejudicar você especificamente, mas pode prejudicar a sua família, as pessoas que estão à sua volta. E se a gente analisar a nossa história, a simbologia chinesa, ela já trouxe dentro da sua religião, durante anos e milhões de anos atrás, a simbologia do Yin Yang. Ela mostra para nós justamente esses pontos de equilíbrio. São conceitos que expõem essa dualidade do universo, né? Do positivo e do negativo, da noite e dia, da lua e o sol, da passividade e da ação, da absorção e da atitude. Desde muitos anos já se fala desse equilíbrio, que as pessoas não conseguem. Elas acham que o julgamento delas vai equilibrar elas. Mas o seu julgamento não vai te colocar em equilíbrio. Você está julgando o desequilíbrio dos outros, mas e o seu? Enquanto você não observar os seus equilíbrios, você não pode julgar o outro, o desequilíbrio do outro. Eu tenho um trabalho diário na minha vida de ficar observando os meus sentimentos, as minhas emoções, para não haver esse desequilíbrio, né? Para eu encontrar esse equilíbrio antes de eu tomar alguma posição, alguma opinião, né? Nem que seja política, ou sobre a minha saúde, ou sobre a saúde da minha filha, sobre a vida dela, sobre a minha vida, sobre a vida das pessoas que trabalham comigo. Então o extremismo, ele é um desequilíbrio. Então quando a gente está em desequilíbrio, a gente precisa parar, observar e trabalhar esse equilíbrio. Por exemplo, quando a gente fala de tristeza, a pessoa que está muito triste, ela está num quadro depressivo, ela não está no lado equilibrado dela. O que ela precisa? Trazer mais energia dela para a positividade para encontrar esse equilíbrio. Então, os medicamentos, até psiquiátricos, eles vão tentar trazer este equilíbrio para o paciente. Ou ao contrário, quando a gente está muito feliz, a extrema felicidade já também pode ser prejudicial para as outras pessoas. Porque quando a gente está muito feliz, a gente faz atitudes que a gente não acaba pensando no outro, a gente toma ações, a gente acaba festejando coisas que não deveriam estar sendo festejadas, a gente acaba sendo mais egocentrismo, porque se eu estou bem, foda-se o resto. Entendeu? Então, essa extremidade, ela prejudica não só você, mas como todas as pessoas à sua volta. Ter um equilíbrio tanto da tristeza, quanto da felicidade, quanto financeira. A gente, por exemplo, estar muito pobre, a gente não ter dinheiro para nada nesse extremismo da pobreza, é prejudicial para a nossa saúde, para o nosso psicológico, para a nossa alimentação, para a gente não ter condições básicas de sobrevivência. E quando a gente tem muito dinheiro também, a gente perde N outras coisas. A gente perde nossa liberdade, a gente perde nossa segurança, a gente anda com medo. Ou seja, é uma outra vertente. Vocês conseguem perceber que esse extremismo ele é prejudicial? E quando a gente traz para essa histeria coletiva, a gente vê que todas as pessoas estão simplesmente desequilibradas. Essas ações dessas pessoas histéricas é que a gente observa e fala: what? O que está acontecendo? Olha o comportamento dessas pessoas, olha o que essas pessoas estão falando, olha o que essas pessoas estão colocando para fora. Vocês conseguem perceber que esse extremismo acaba deixando as pessoas cegas? Quando a gente coloca isso em razões, né, vamos separar elas e falar assim, olha, então tá, a gente precisa encontrar o equilíbrio. Qual é o equilíbrio? O equilíbrio é quando você está bem e a outra pessoa também. É simples. Se eu não estou fazendo mal a ninguém e se eu estou bem comigo mesmo, eu estou equilibrado. A partir do momento que está me afetando, está afetando o outro, eu estou em desequilíbrio. E aí eu tenho que trabalhar cada caixinha separada. Falando da gente, né, indivíduo, nós seres humanos, quando a gente fala de equilíbrio, a gente pode colocar isso em prática em todas essas emoções. A gente tem várias emoções no nosso corpo. Então, se cada emoção está equilibrada, nós somos pessoas emocionalmente equilibradas. Então, nós precisamos equilibrar a nossa tristeza, a nossa alegria, a nossa inveja, a nossa raiva, o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa angústia. Então, todos esses sentimentos precisam estar equilibrados. E se não está equilibrados, a última coisa que a gente precisa fazer é julgar o outro. Por que você está julgando o outro se você não tem equilíbrio próprio? Por que você está julgando a ação do outro se você mesmo não consegue achar esse equilíbrio, desse
menos extremismo, né? Tanto para o lado negativo para o lado positivo. A gente precisa entender que todas as nossas ações, elas percorrem pela vida das outras pessoas. Então, se as nossas ações estão impactando na vida do outro, opa, eu tenho que parar e pensar, eu tenho que refletir sobre isso, está errado. Eu não posso. É muito engraçado, porque quando a gente analisa o vídeo divulgado recentemente do presidente da República com seus ministros, a gente observa de que eles vivem em outro planeta. Eles vivem em um outro extremismo. Eles não vivem pensando no coletivo. Eles não pensam nas outras pessoas. Eles não pensam na saúde pública. Eles estão pensando neles, nos amigos deles, nos familiares deles. Eles não estão lá representando o povo. É um outro tipo de extremismo. Entendem? Essa extremidade desnecessária. Até quando a gente vai continuar andando com esse desequilíbrio social, econômico, pessoal, subjetivo, na saúde? E a mesma coisa quando a gente vai olhar para o externo e a gente tem que achar um equilíbrio. Então a gente precisa olhar essas caixas separadas, assim como as nossas emoções. A gente tem que olhar ela imparcialmente, sem o extremismo, aonde tem que ser bom para todos. A economia é a mesma coisa, a agricultura é a mesma coisa, o turismo é a mesma coisa, ou seja, colocar todos dentro da sua caixa equilibradamente, sem que a gente julgue, sem que a gente coloque um extremismo positivo ou negativo. Porque a democracia em si, ela luta por esse equilíbrio também, pelo equilíbrio da igualdade social, para que seja bom para todos. Vocês notam a importância do equilíbrio? E vocês observam agora, olhando assim para fora, de que como todo mundo está totalmente desequilibrado? É muito sério isso, gente. Eu espero que realmente as pessoas possam encontrar esse equilíbrio. Existem diversas formas da gente trabalhar o nosso equilíbrio. Eu tento passar nesses vídeos alguns conteúdos que realmente possam fazer a diferença na vida das pessoas, que realmente possam plantar uma sementinha, né? E a gente não colhe a semente antes de brotar a flor, mas que a gente consiga tirar o melhor proveito de tudo isso e a gente consiga encontrar um país melhor socialmente, para que todos possam viver a sua democracia, a sua liberdade, tanto de tabu, quanto de sexualidade, quanto de espiritualidade. Então, a mesma coisa quando a gente coloca o equilíbrio dentro das relações religiosas, o extremismo também, tudo que é extremo estraga, gente. Observe, tudo na vida que foi extremo prejudica. Comer demais prejudica, beber demais prejudica, falar demais prejudica, ser imparcial demais prejudica, ser ambicioso demais prejudica, ser inteligente demais prejudica, ser burro demais prejudica, ser egocêntrico demais prejudica, ser violento demais prejudica e ser omissor demais prejudica. Ou seja, são tantas coisas que prejudicam dentro do seu extremismo e as pessoas ainda não perceberam isso. Elas continuam aí, ó, vivendo a vida delas como dane-se, estou vivendo minha vida. Dane-se o resto. A minha família está aqui protegida. É lamentável, gente. Espero, assim, realmente, do fundo do meu coração, que as pessoas possam melhorar, que a gente possa encontrar um mundo mais equilibrado, mais parcial para as pessoas no nosso futuro. É triste. Beijo para vocês, uma boa semana. Aliás, eu acho que nessa semana eu vou fazer até uma série sobre equilíbrio, sobre coisas para equilibrar essas emoções, sobre os medos, cada dia trazer uma forma de equilíbrio, uma dica para a gente conseguir achar esse equilíbrio dessas emoções. Quem sabe?